Olá pessoal, e aí? Aquela pergunta de US$ 1 milhão: deve o cristão se posicionar politicamente? Sim ou não? A gente tem visto aí o debate rolando, acontecendo nas redes sociais, várias pessoas se pronunciando, outras preferindo se calar, né? E isso é o direito realmente de cada um nesse momento. E no meu caso aqui, como cristão, dentro do meu perfil, das minhas redes sociais, do direito que ainda nos cabe, né, de se pronunciar ou não, de se calar, eu prefiro falar, né? E a gente tem visto muita coisa, a gente tem lido muita coisa, a gente tem assistido muitas coisas, muitas opiniões, pessoas qualificadas, qualificadas para falar sobre o assunto, outras nem tanto, outras talvez um pouco mais curiosas sobre o assunto, outras com tão pouco conhecimento sobre o assunto, mas o fato é que nós estamos aí às vésperas de uma decisão de um pleito muito importante que tem trazido, na visão de algumas divisões, né, de opiniões, mas nós estamos diante de realmente duas realidades ideológicas muito extremas, né? E talvez esse seja o ponto em que muitas pessoas dizem que nós estamos aí diante de uma polarização, né? Polarização, dois polos distintos, muito distintos, e realmente eles são. Isso é fato. Não temos como negar. São duas ideias, né? São dois pensamentos extremos, totalmente extremos, né? E aí as pessoas vão falar em extrema esquerda e extrema direita. Talvez possa ser aplicado realmente esse tipo de pensamento, esse tipo de titularização para o que está acontecendo, mas olhando para a nossa realidade, olhando para dentro do círculo cristão, do círculo protestante evangélico em si, né, e um dos clamores principais diante daqueles que afirmam que não é saudável fazer essa discussão, ter esse tipo de debate, que isso pode trazer uma divisão para a igreja, né? Só lembro que realmente, principalmente dentro do povo evangélico, protestante, isso não é uma pauta de teor igual, né, dentro de outras igrejas, até porque nós não somos realmente uma única igreja aqui, enquanto estivermos aqui na Terra, a nível de pensamento, a nível de doutrina, a nível de teologia, né, desde a Reforma Protestante, né, e até mesmo dos círculos católicos tradicionais, o pensamento cristão não é o mesmo, né? O debate está aberto, as pessoas têm liberdade de pensar, e isso aí realmente isso não vai mudar, né? Cada pessoa tem uma possibilidade de se posicionar e ter os seus pensamentos, as suas ideologias, mas de fato o que tem chamado a atenção para nós nesse pleito principalmente? O fato é que nós estamos diante de posições, e aí as pessoas vão pensar, é o fim do mundo, vai acabar tudo, né? Se o candidato de extrema esquerda ganhar, né, nós vamos ser perseguidos, vamos ser atacados, vamos ser calados. É o fim, é o apocalipse, né? Como muitas pessoas estão dizendo aí. Creio que não, né? Creio que desde o momento em que as igrejas, e muitas delas já estão, né, antes mesmo disso acontecer, se submetendo ideologicamente, abraçando uma agenda global, eu creio que para essa igreja, né, e ela é grande no Brasil, não haverá problema nenhum, desde que ela se submeta e realmente se entregue de corpo e alma para essa ideologia que nós estamos falando aí de casamento homossexual. Isso já é parte, né, da realidade de muitas igrejas, essa aceitação da fornicação, né, jovens, né, tendo relacionamento sexual antes do casamento. Isso já é uma realidade dentro das nossas igrejas também.
Que mais podemos falar? A questão da descriminalização das drogas. Muitos cristãos, né, de pauta principalmente progressista, já apoiam esse tipo de conceito. Há uma dúvida muito grande, né, um questionamento muito grande dentro da igreja, dentro dos cristãos, acerca do aborto. Muitos realmente acabam concordando com situações circunstanciais em que o aborto deve ser aprovado e por aí vai. Então, não vejo como algo que vá trazer realmente para 100% dos cristãos uma preocupação, né? Fato é que nós temos aí pastores apoiando esse tipo de ideologia, abraçando isso como uma verdade absoluta, tudo em nome do apoio ao necessitado, ao apoio às minorias, né? Toda essa agenda, né, global que tem trazido para nós essa ideia do que é certo e as pessoas conseguem pautar, né, e respaldar de acordo com o que elas enxergam. Alguns já dizem que, e já tive contato com pessoas que entendem que a Bíblia praticamente ela não tem mais serventia alguma, principalmente dentro das igrejas, né? Pessoas que só conseguem enxergar o Evangelho, parte do Evangelho, da bondade de Jesus, né? Do amor de Jesus, e esse Evangelho se resume a isso: Jesus é amor, né? E podemos amar a todos de todas as formas, e todas as formas de amor são bem-vindas dentro da igreja. E aí é que mora realmente o perigo de abraçarmos uma agenda cultural como essa, uma agenda danosa, perigosa para o círculo das igrejas. E aí também me vem aqui a necessidade de abrir espaço para falarmos, né, para nos posicionarmos em relação a isso. E aí a gente tem que olhar para o outro lado. Seria o presidente de extrema direita o salvador da pátria? Seria ele o Messias? Deveríamos nos ajoelhar diante dele? Deveríamos dar púlpito a ele? Ele deve ser o novo pregador, o novo Messias e o profeta da igreja atual? Ele é o nosso salvador? Não, não colocamos as nossas esperanças em nenhum candidato, seja de esquerda, seja de direita extrema. Mas há um ponto a ser dito, algo que foi apresentado, algo que está claro, há uma agenda que perpassa não apenas os interesses cristãos, evangélicos, protestantes, mas os interesses de toda uma nação, de povos, né? De cidades, de distritos, de estados que estão também sob ameaça dessa nova possibilidade de uma extrema esquerda assumir o governo desse país, né? E aí, fora as pautas morais, fora as pautas em que entram os embates cristãos, protestantes dentro dessa questão, entram também aí as ameaças à política, à economia de um país, né? E aí quando a gente ouve, né, o presidente, né, Bolsonaro, extrema-direita, dizer que há uma ameaça real com relação ao território brasileiro, isso é pauta clara, né? Você pode olhar aí, eu tive o desprazer, né, de passar um tempo olhando as questões levantadas aí no Consenso das Américas pela Foro de São Paulo. Você pode ver que realmente há um interesse em negociar todos os recursos, né, minerais, hídricos, sejam lá os que forem, com toda as outras nações, né, que eles dizem que realmente isso não é um patrimônio nacional, isso não é algo que precisa ficar restrito apenas entre nós, isso precisa ser compartilhado. Há uma ideia de uma moeda única, né? Há uma necessidade de apresentar para a gente que a realidade do que está acontecendo na América Latina inteira precisa ser implantado no Brasil também. Então, quando dizem que se a extrema-esquerda vier e assumir o Brasil, nós vamos virar uma Venezuela, é sim uma possibilidade, Isso não é uma inverdade, não, porque o que querem implantar aqui é uma pátria grande, né? O que diz lá no Consenso das Américas, do Foro de São Paulo, é justamente isso. Querem sim uma pátria grande, querem sim um continente único, querem, né, com aquela luta ideológica, né, aquela luta
sempre pensando no eu contra eles, eles contra nós e por aí vai, mas na verdade isso parte muito mais dessa extrema esquerda, esse pensamento de divisão, e eles dizem que são abertos à diversidade e aceitação, desde que estejam submissos a um plano, né, de poder de esquerda, né? Não é um plano de governo. Por isso que esse plano de governo não apareceu até o momento e não tem necessidade de aparecer um plano de governo da extrema esquerda para o Brasil, porque o plano de governo de extrema esquerda ele é para a América Latina e Caribe, de acordo com o que está escrito lá no Foro de São Paulo, no Consenso das Américas, tá? Então o pensamento é: não temos um salvador na política, né? As pautas que estão sendo apresentadas de um e de outro lado são pautas caras para nós, então é momento sim de pensar, refletir, não se abster do debate, como alguns dizem que talvez seja esse um dos maiores problemas da nossa atualidade. Por muito tempo nós separamos religião e política, nós não debatemos sobre isso nas nossas igrejas, isso é uma falha da nossa parte. E quando chegamos num momento como esse, de um pleito super importante, há aqueles que dizem que nós não devemos nos envolver com isso. Pessoas que eu respeito, pessoas que eu amo, né? E que apoiam esse tipo de mentalidade, que o cristão, né? O pastor, o cristão, a igreja não deve se envolver com esses tipos de assuntos, né? Mas são assuntos caros e assuntos que vão definir o nosso dia a dia, porque o cristão, ele é um cristão, ele tem uma expectativa de um reino muito superior, um reino celeste, mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós pagamos impostos, nós pagamos as nossas contas, nós trabalhamos, nós pagamos tributos, e todos esses assuntos, todos esses debates importam sim a nós, são caros sim a nós. E olhando para a perspectiva bíblica, teológica principalmente, sim, a esquerda é danosa, sim, a esquerda é perigosa, sim, não está tudo bem o cristão votar em pontos de esquerda, não está tudo bem o cristão concordar com o aborto, não está tudo bem o cristão concordar com a descriminalização das drogas, não está tudo bem o cristão concordar com uma série de situações, né, com a ideologia de gênero, não está ok o cristão concordar com isso. Então são pautas caras, né, em que nós precisamos reaver a necessidade de uma reforma cristã novamente, uma reforma moral no nosso tempo, no nosso povo, e que Deus levante sim homens, mesmo que ainda não sejam totalmente trabalhados, talhados, do perfil que nós gostaríamos, mas que se levantem e se indignem, né? Essa é a palavra, indignação contra essas propostas que não vão fazer bem a uma sociedade, não vão fazer bem à nossa nação, mas que nós sabemos que já estão quase que por completamente implantadas, né? Dentro de uma agenda global aí que não se limita ao Brasil apenas. Então, essa artimanha, né, esses tentáculos que já estão espalhados dentro das universidades, dentro aí dos tribunais de justiça, no meio político, principalmente na mídia também, né, isso já está muito bem diversificado, né, e essa ideia ela quer se ampliar ainda mais. Então nós temos aí um voto no dia 30, apesar de não estar presente, tendo que trabalhar, como foi no primeiro turno, não poder estar presente e dar o meu voto, mas eu gostaria de deixar a minha palavra aí para você, a minha direção para você, para que você se posicione assim, principalmente se você é cristão, se você é um protestante, se você entende a importância da reforma protestante, a visão da igreja em relação a essas coisas, sim, é se posicionar sim e dizer não à esquerda, essa extrema esquerda, a esse pensamento, né, que é contrário, completamente contrário, não há resquícios de cristianismo, de vida cristã nesses pensamentos de esquerda. Quem disser isso, quem aprovar isso, realmente está muito longe daquilo que nós entendemos ser a palavra de Deus. De novo, governo de direita, governo de esquerda não são a nossa salvação. Não vão nos libertar, não vão nos levar no céu, né? Mas enquanto estivermos aqui nesse tempo presente, como cidadãos que pagam suas contas, né, que precisam exercer seus direitos e precisam também cumprir com deveres aqui nesse país, nós entendemos que, de maneira a se alinhar, o pensamento de esquerda está totalmente na contramão de qualquer princípio cristão que possa haver.
Um grande abraço a todos e que Deus abençoe.